E já vamos começar o programa falando sobre o governo Lula. Em entrevista ao meio-dia, o presidente dos progressistas e líder da minoria no Senado, Ciro Nogueira, criticou o governo Lula e confirmou que a oposição fará uma nova ofensiva pela anistia de Jair Bolsonaro. Vamos ver essa entrevista exclusiva concedida ao Wilson Lima. E nessa edição do Meio Dia em Brasília, eu tenho uma entrevista exclusiva com o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e um dos principais líderes da oposição lá no Senado. Senador, muito obrigado pela atenção, seja bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Senador, eu queria começar essa conversa lhe pedindo uma avaliação do governo Lula. Em 2024, a impressão que eu tenho é que o governo mais apanhou do que bateu. Essa impressão minha está errada ou dá para ser um pouco mais, digamos que, complacente com o Poder Executivo? Olha, o presidente Lula eu considero um dos 4 maiores líderes populares da nossa história. Foi Getúlio, Juscelino, ele e o presidente Bolsonaro. Voltou a um governo, sempre com a lembrança de um governo passado que teve muito sucesso, conseguiu até eleger uma sucessora como a Dilma, mas foi um governo que tem frustrado completamente os brasileiros. As pessoas que ele prometeu queriam comer picanha, viajar de avião, ter acesso a escolas de qualidade, ter saúde de qualidade, isto é, melhorar de vida, estão completamente frustradas no país e hoje existe um sentimento de arrependimento muito grande no Brasil com a volta do presidente Lula ao poder. Acredita que essa sensação de frustração, o senhor acredita que de fato ela ficou muito latente nas eleições deste ano? Quer dizer, o PT ele teve vários problemas para eleger quadros importantes, perdeu em São Paulo, perdeu em Cuiabá, mas em contrapartida, partidos de centrão como o seu, por exemplo, o PP, ele conseguiu emplacar vários prefeitos em algumas cidades estratégicas. O senhor acredita que esse mau humor do eleitor junto ao governo Lula pode, de fato, ter sido determinante para o resultado das eleições de 2024? Além de tudo que você falou, se soma a falta de renovação do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores não tem novos quadros, não se renovou pelo Brasil afora. E isso acho que talvez seja até mais determinante do que as razões que você falou, né? Você ainda imaginar que dentro dos partidos trabalhadores ainda tem quadros como Jair Meneghelli, que disputaram a eleição e perderam a eleição feio, é uma falta de renovação muito clara dos seus quadros. Essa eleição foi uma eleição que foi muito voltada para a escolha de bons gestores, que já tinham exemplos de gestões no passado, ou pessoas que as pessoas acharam que poderiam ser bons gestores, e esse foi o fator determinante. Não vou negar que a maioria desses quadros compõe hoje os partidos de centro no Brasil, e foi um recado claro do eleitor. Agora, presidente, eu queria tocar no outro assunto com o senhor sobre Senado e Câmara. A partir de fevereiro vamos ter 2 novos presidentes. Muito provavelmente no Senado vamos ter o Davi Alcolumbre e também na Câmara vamos ter o Hugo Mota. Qual é a sua expectativa para essas 2 gestões? No caso específico do Senado, de Davi Alcolumbre, vai ser possível fazer uma coalizão entre vários partidos e vai ser possível se acomodar várias siglas, várias forças, como por exemplo o PP, PL do Rogério Marinho, enfim, esses partidos que hoje fazem oposição ao governo Lula? Eu acho que nós vamos passar por um novo momento das 2 casas, né? No Senado já está consolidado o nome do presidente Davi Alcolumbre, deve retornar ao poder. Ele já foi o maior eleitor que elegeu o presidente Rodrigo Pacheco. O presidente Rodrigo Pacheco tem uma admiração muito grande, é um homem dos brasileiros de bem que nós temos no Brasil, é um grande quadro, mas não foi capaz de unificar o Senado após suas eleições. O Senado ainda se encontra dividido. E eu acho que com a eleição do presidente Davi Alcolumbre nós vamos ter a unificação do Senado. E não resta dúvida que vai haver uma integração maior do Davi Alcolumbre com o Hugo Mota. São
são pessoas que têm uma relação muito boa. Houve um distanciamento nesses últimos 2 anos da presidência das duas casas, uma certa queda de braço entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, e eu acho que o Congresso Nacional vai ganhar muito com a eleição de Davi e Hugo por conta dessa integração maior que os dois têm. Quando você fala de integração, senador, dá para a gente imaginar que para 2025 a oposição vai conseguir emplacar algumas pautas que são caras à direita? Eu estou falando, por exemplo, de algumas pautas ligadas a impeachment de ministro do Supremo ou de limitação das atribuições do Supremo Tribunal Federal. Você acredita que esse tipo de pauta pode avançar ou ainda é muito cedo, tem que se esperar 2026, aquele projeto do ex-presidente Jair Bolsonaro de tentar emplacar uma base um pouco maior no Senado para que esse tipo de pauta avance? Não tem a menor condição com o Senado que está hoje de se avançar em pautas de respeito ao impeachment do Supremo. Não existe maioria, as pessoas que defendem isso defendem mais por posição junto ao seu eleitorado, para criar fatos, mas não existe a menor possibilidade de impeachment do Supremo com o Senado que aí está. Quanto à questão das decisões monocráticas, você falou de atribuições do Supremo, isso nós já aprovamos no Senado Federal e agora está na Câmara, e acho que a Câmara tem que deliberar o mais rapidamente possível quanto a isso. Presidente, deixa eu dar um salto para 2026. O senhor é um dos políticos que tem, de fato, reafirmado o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa de 2026. O senhor tem falado de forma reiterada que o jogo só acaba quando termina, e que o senhor, de fato, ainda acredita na reversão da inelegibilidade do ex-presidente da República. Tem, de fato, essa chance? Há essa possibilidade? E qual seria o caminho ali? Seria esperar uma mudança de composição do TSE? Seria mais ou menos por essa visão, senador? Acho que a barreira que tem na justiça não é só o TSE, é a questão principalmente do Supremo Tribunal Federal, porque isso vai acabar no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito mais que não é uma situação fácil de acontecer, de nós votarmos um projeto no Senado que cria anistia ao presidente Jair Bolsonaro. Ela tem uma maior dificuldade de ser aprovada no Senado do que na Câmara. A Câmara, eu tenho certeza que passaria facilmente. O Senado é que é a grande barreira, tanto no atual presidente do Senado quanto na sua maioria hoje. Mas dois fatores vão ser determinantes para que isso possa ser votado. Primeiro, o novo presidente do Senado, que pode colocar isso em votação. E segundo, que quanto mais próximo vai acontecer as eleições, muitos desses senadores que hoje votariam contra, eu acho que hoje nós só teremos em torno de 32 a 34 senadores que votariam favoravelmente a isso. Esses outros senadores vão precisar do apoio do presidente Bolsonaro para serem reeleitos. E isso pode ser determinante, que poderíamos aprovar essa matéria, mas não volto a negar, eu não posso negar que isso não é fácil hoje de ser aprovado. Agora, senador, o senhor falou que é uma matéria que pode avançar, não estou falando que pode ser aprovada, que ela pode avançar em uma gestão da Davi Alcolumbre. Esse assunto foi tema, houve alguma conversa com o Alcolumbre nas negociações para o apoio à candidatura dele ou não? Acredito que não, porque hoje o Davi não seria vital para a sua eleição hoje o apoio da oposição. A oposição não conseguiria derrotar o Davi Alcolumbre. Mas um fator é certo, o Davi eu conheço, daqui a pouco ele já vai tratar da reeleição dele a presidente do Senado. Aí vai ser determinante o apoio da oposição, porque não tenha dúvida, uma coisa é certa, eu não sei, hoje não tem como você prever quem é o próximo presidente em 26, mas que o Senado vai ter uma maioria consolidada da direita em 2026, isso é líquido e certo, e o Davi, se quiser ser reeleito presidente do Senado, vai ter que se aproximar da direita nos próximos 2 anos. Ou seja, o Davi Alcolumbre pode voltar a comandar o Senado em 25, não é? Aí numa eventual conversa para 27. E política tem muito disso, né, presidente? Política, às vezes, você olha para além do horizonte, sem necessariamente ficar olhando muito no curto prazo. Por isso que, às vezes, as pessoas não conseguem entender muito as visões políticas e depois... Não, mas
fulano de tal pensou isso agora? Não, mas é porque realmente a visão é um pouco mais para frente. Agora, presidente, sobre a disputa de 26, numa possibilidade do Jair Bolsonaro estar fora da disputa, caso isso de fato se consolide até lá, a estratégia do ex-presidente, inclusive, é levar até o fim a sua candidatura. Mas, enfim, caso ela não seja possível, qual seria um nome viável hoje? Tarcísio, Caiado, Michele Bolsonaro? Na sua opinião, qual seria o nome que de fato, esse nome aqui pode ser um nome viável para uma disputa em 26? Olha, estou fazendo esse ano 30 anos de mandato. Eu tenho uma certa experiência com política. Eu não tenho dúvida que o candidato da direita vai depender do apoio do presidente Bolsonaro. E eu não vejo hoje a menor possibilidade de não ser ou o Tarcísio ou qualquer um dos filhos do presidente. Seria ou o Flávio ou o Eduardo, os candidatos para 2026. Você pode anotar que impossível estar errado com essa previsão. Presidente, eu vou anotar aqui. Então vamos lá. Tabelinha do Ciro Nogueira. Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Se tivesse uma bolsa de aposta... Impossível errar isso. Impossível errar. E se eu tivesse uma bolsa de aposta em política desses três, eu poderia colocar, se eu tivesse R$10 dentro desses três nomes, quero apostar nos três, quantos reais eu colocaria no Tarcísio, quantos reais eu colocaria no Eduardo e quantos reais eu colocaria no Flávio? Hoje seria o Tarcísio, hoje. Mas se o Tarcísio não resolver alguns dilemas que podem afastá-lo do presidente Bolsonaro até 2026, não tenha dúvida que vai ser um dos dois filhos, ou o Flávio ou o Eduardo. Caiada carta fora do baralho? Caiado, para mim, é um dos melhores quadros que nós temos no país. Se fosse o nosso candidato, teria meu apoio. É um grande governador, um dos melhores governadores do país. Está fazendo uma gestão, principalmente em uma área que vai ter um apelo eleitoral muito grande, que é a área de segurança. Mas, fatalmente, ele precisa do apoio do presidente Bolsonaro. E algumas atitudes, tanto dele quanto do presidente, erros dos dois, acabaram os afastando. Isso é muito determinante para que ele não seja o candidato, qualquer candidato. As pesquisas que eu mando fazer a cada 3 meses mostram que o apoio do presidente Bolsonaro é determinante para colocar um candidato no segundo turno. E, presidente, só para a gente encerrar nossa conversa, desde já te agradeço aqui pela atenção, Pablo Marçal, ele pode ser um player para 2026 ou ele está muito verde ainda para isso? Não, é um quadro, talvez seja de todos esses candidatos o que melhor se comunica, principalmente com as redes sociais. Mas eu volto àquela afirmação que eu te falei. Enquanto tiverem Jair Bolsonaro e Lula, não vai ter terceira via no país. Os dois são muito fortes. Pela primeira vez, um dos 4 maiores líderes populares da nossa história estão se enfrentando. Então não existe possibilidade. Eu vejo isso, não é um achismo, não é eu querer isso. As pesquisas que eu tenho mostram que os dois homens, dois maiores líderes do país, são muito fortes e os seus candidatos, mesmo eles não sendo candidatos, estariam num segundo turno no país e não tem possibilidade de ter terceira via. Tá certo. Ciro Nogueira, presidente do PP, senador, um dos líderes da oposição, um dos homens que mais entende de política nesse país. Senador, muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até as próximas. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, espero estar em outras oportunidades. Um grande abraço.